Olá pessoal, sejam bem-vindos ao maior podcast criativo do mundo. Temos aqui uma edição com o nosso convidado Erickson Fonseca, sou Alberto Charamba. Então estamos aqui a fazer uma edição especial ao Erickson Biscoito. Ele diz que gosta muito do número 8, então criamos a edição Biscoito, porque acho que ele tem uma cena criada assim com o nome Biscoito. Então vamos aqui saber algumas curiosidades sobre o Erickson, o que é que ele anda a fazer, como é que foi o seu percurso, como é que é trabalhar em Angola. Mas não me alongando muito, vou dar a palavra aqui ao Erickson, que vai fazer uma breve introdução sobre ele e falar mais sobre ele. Quem é o Erickson Fonseca? O Erickson Fonseca é marido, pai, criativo. Acho que é isso. Marido, pai e criativo. Ok. Criativo há quanto tempo já? Bem, essa história é um pouco complicada, mas eu vou tentar resumir. Quando era pequeno, eu queria ser piloto. Esse era o meu objetivo. Eu disse à minha mãe, a todo mundo eu dizia isso, quero ser piloto quando crescer. E pronto, eu cresci entre Angola e África do Sul, e por crescer num país onde nós fomos como refugiados, nós passamos por muita dificuldade. E dentro dessa dificuldade, uma coisa que eu ganhei era essa capacidade de usar a criatividade ao meu benefício, ao benefício dos meus irmãos. Então eu desenhava muito, contava muitas histórias, fazia muita coisa para nos distrair das dificuldades que passávamos. Curiosidade, eu era mais criativo quando não tinha ferramentas, agora sou menos criativo. Mas naquele período era um período de muita dificuldade para a minha família e para nós, mas era o período em que eu era muito mais feliz e era muito mais criativo. E de algum tempo para a frente, depois de entrar para o ensino médio, por iniciativa dos pais, havia aquela necessidade, essas coisas de arte, tens de ser engenheiro. Ok, vais fazer engenharia. Então fiz um ensino médio de engenharia mecânica. Foi a minha primeira tentativa. Falhei brutalmente, não correu nada bem. E depois fui fazer engenharia informática. Foi lá onde te conheci, por exemplo. E fiz outras amizades. E depois no ensino superior voltamos a fazer informática e tudo mais. Mas sempre existiu esse bichinho de fazer coisas e eu comecei a trabalhar muito cedo, também fruto dessa necessidade de trazer alguma coisa a mais para casa, né? A minha mãe trabalhava, nós éramos 4, a minha mãe e mais os 3 irmãos, então havia essa necessidade de eu ter que trazer alguma coisa para casa, então comecei a trabalhar muito cedo. E eu comecei a trabalhar como helpdesk e paginador. Existia uma revista há muitos anos atrás, que era a revista Truta, era uma revista de informática. Eu paginava aquilo e também trabalhava como helpdesk. Olha, o meu Word não está a funcionar, olha, não consigo imprimir, então era esse o meu trabalho do dia a dia. E pronto, e nesta empresa, na Truta, que era uma empresa de um tio meu, que por sinal também é a minha maior referência profissional, comecei a tomar os meus primeiros passos no mundo do trabalho, né? Aprender coisas como assiduidade, responsabilidade, coisas básicas que todo bom funcionário deve ter. Foi ali onde eu aprendi essas bases. E pronto, depois disso, então, depois da Truta, eu saio da Truta e tomo a decisão de continuar no mundo da publicidade e da arte e não continuar no mundo da informática. Okay. Porque na Truta eu fazia as duas coisas, era meio part-time porque tinha que estudar.
E quando saio da Truta, pronto, arranjo um emprego full-time como... Pá, como é que eu posso explicar? Eu era gerente de uma gráfica e era uma gráfica de formato... era uma print shop rápida. Ok. Imagina Um quiosque que a pessoa vai lá, trata uma Exatamente. cena rápida, quer fazer uma impressão, imprimir um flyer, uns convitezinhos. Como é que eu simplifico isso? Estampar uma Imagina uma t-shirt. KFC onde não vais comprar KFC, mas vais comprar flyer, cartão de visita e fazem tipo na hora. Tipo, tudo acontecia na hora. Então, eu vou para esse espaço, que é um espaço onde me deram liberdade para fazer muita coisa. E nesse período eu acabei por fazer formação em impressão, acabei por fazer formação em várias coisas e sempre tive essa curiosidade e essa necessidade de querer trabalhar e de querer aprender em simultâneo, né? Então fui aprendendo muita coisa, mas também já trazia uma bagagem muito boa da Truta. E pronto, fico neste espaço durante algum tempo. E por alguns motivos também acaba por surgir ali uma oportunidade. Em 2016, a Refriango estava a fazer um concurso, estava à procura de um designer, e eu, pronto, me inscrevi sem pensar que ia ganhar. E, aliás, quando cheguei no dia das entrevistas, era mesmo um concurso, encontrei mais de 200 pessoas, tipo, mais de 200 designers, e todos, tipo, com vontade de entrar, porque pronto. Mas eram todos nacionais? Eram ou... todos nacionais, tinha 200? algumas pessoas que já tinham alguma experiência, isso foi em 2016, tinha muita gente, pessoas que até hoje estão no mercado e estão a fazer coisas muito interessantes. E pronto, eu vou para as entrevistas, nas entrevistas não acreditava que ia ficar na Refriango, e pronto, fui um dos 4 escolhidos para a segunda fase, que eles fizeram lá várias filtragens, ficaram com 4 pessoas, vou para essa segunda fase, também sem nenhuma esperança, faço um dia de estágio lá, correu super bem na minha visão, mas também não estava confiante. Vou para casa, um dia depois, ou uma semana depois, chamam-me e pronto, entro na equipa da Refriango, que para mim, em termos de criatividade, de publicidade, marketing, tipo, foi a maior escola para mim, porque eu tive um diretor de marketing espetacular, Eurico Feliciano, ele sabe quem é. Ele era espetacular, tive colegas espetaculares, todos eles, e cresci muito dentro daquela equipa. Eu entrei como designer do marketing operacional. Certo. E com o meu crescimento dentro da empresa fui fazendo mais coisas ao ponto de começar a trabalhar também algumas coisas do marketing estratégico e fazer algumas campanhas e fazer embalagens. E consegui explorar um pouquinho de tudo, ao ponto até de sugerir ou de recomendar pessoas para fazerem parte, ou recomendar outros criativos para fazerem parte lá da nossa equipa de criativos, que era uma equipa interna. Ok, durante muito tempo foi só uma equipa e que tinha apenas um designer. Sim. E que depois começaste a sugerir, comecei tipo, a sugerir mais pessoas, a trazer mais para montar um time. E entraram mais pessoas e, graças a Deus, foi um período de muita aprendizagem. Imagina decorar um estádio de futebol, imagina decorar um estádio de basquete, ou agora vamos dar um espetáculo nos coqueiros. E era uma empresa que tinha sempre coisas para fazer. Olha, agora temos de fazer um reclame para a loja que vamos abrir não sei onde. Olha, agora vamos... Então nós trabalhávamos vários canais, desde a Oreca, que são os restaurantes e tudo mais. Trabalhávamos pontos de venda, fazer artes finais para pontos de venda. Trabalhávamos eventos, e depois comecei a trabalhar outras coisas. Pronto, e isso tudo foi um período de muita aprendizagem e foi um período também que me permitiram fazer coisas sem muitas barreiras, deram uma abertura para fazer coisas.
E acho que em todas as empresas onde eu trabalhei, onde deram uma abertura, eu sempre me dei muito bem, porque quando há essa possibilidade de ter essa abertura, claro que tens um chefe, tens um supervisor, alguém que faz essa avaliação final do teu trabalho para garantir que está tudo alinhado, está tudo bem, mas há essa liberdade Sim, de... para os criativos, eu acredito que tipo, desafiá-los com projetos assim que lhe dão autonomia de tipo implementar, fazer as coisas, pá, amadurece mais o criativo, a pessoa tipo pega aquele senso de responsabilidade maior e a pessoa sabe que tipo tem que entregar e tem que fazer algo que tipo, ele depois vai olhar e vai falar, ok, uau. Eu me deram a responsabilidade, peguei nisso e fiz, e está muito bem feito. E depois vem o reconhecimento. Exatamente. Ok. Então, neste período, até aí, eu sempre trabalhei em empresas ou pequenas ou empresas que não fazem parte propriamente do ramo de publicidade ou empresas criativas. E na Refriango, o meu chefe, que era o melhor chefe do mundo, ele sugeriu uma coisa, olha, eu acho que aqui já atingiste o teu limite. Então queria que tu fizesse alguns dias de estágio numa agência. Então comecei a fazer alguns dias de estágio numa agência, que é a Executive. Ele falou lá com os donos da Executive para eu passar a fazer lá alguns dias da semana para poder começar a aprender outras coisas que eu já era muito bom tecnicamente, mas não era muito bom a nível de pensamento, tipo pensamento criativo, ok? Desenhar uma ideia, ok? Eu quero fazer isso, como é que eu desenho esta ideia, como é que eu defendo esta ideia, como é que eu explico isso. Pronto, então estive lá durante algum tempo, a ir um dia por semana na Executive, onde tive contacto com outros criativos, Leiton Gunza, o Cláudio Chocolate, Alívio e tudo mais. E pronto, e foi nesta altura também nesta altura da Refriango, que também acontece uma coisa muito interessante na minha vida, que eu saio da casa da minha mãe e passo a viver sozinho. Neste período, passei a viver sozinho, entre aspas, passamos a viver em grupo, eu e mais alguns amigos. Você estava lá, né? Pronto. Montaram uma república. Nós montamos uma república e a raiz a base dessa república era que todos nós éramos criativos, todos nós trabalhávamos no ramo criativo e todos nós tínhamos muitas ideias. Então essa república para mim foi mais um passo na minha aprendizagem, porque eu aprendi muito a trocar ideias com outras pessoas. Nós éramos 4 pessoas numa casa, tinham 2 pessoas mais ligadas à área do marketing digital e depois tinham os 2 criativos que eram mais ligados ao design. E nós trocávamos ideias todos os dias. Todo mundo trabalhava numa empresa diferente, alguns em agências, alguns em startups, outros noutras empresas, mas todos nós fazíamos coisas diferentes. Mas no final do dia, no jantar, conversávamos, nos fins de semana, sentávamos, tínhamos as nossas rodas de ideias, trocávamos ideias. E isso foi muito importante também para aquele período. Eu aprendi muito com o Charamba, aprendi muito com o Mauro, aprendi muito com o Anderson, porque o objetivo da criação da República, nós não conseguimos atingir esse objetivo, que era criar uma empresa. E era suposto estar tudo a acontecer dentro daquela empresa e estarmos a viver, mas ao mesmo tempo estarmos a gerir uma empresa. Não conseguimos a parte da empresa, mas conseguimos a parte da aprendizagem. Nós aprendemos muito juntos. E foi nesse período onde eu comecei a perceber também que existiam outras pessoas a nível nacional, porque eu não conhecia muita gente, e começou a criar esse bichinho de querer conhecer quem é quem no mercado. Pronto, e conheci muita gente, super designers, super diretores criativos, e fiz mesmo esse trabalho de querer pesquisar e saber quem é quem eram os designers que trabalhavam no mercado, quais eram as agências e tudo mais, e fui percebendo isso. E pronto, saio da Refriango e vou para a Sodiba, nas mesmas condições.
era senior designer, fazia um pouquinho de tudo dentro da empresa, pontos de venda, blá 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 blá, blá toda essa brincadeira. A mesmice. Yeah, Tava aí, era a tipo, mesmice e infelizmente não fico lá muito tempo porque eu queria fazer outro tipo de coisa e aquele bicho que cresceu em mim através da executive precisava ser desenvolvido, né? Então foi na altura que vocês falaram que a Zuela estava à procura na de altura alguém, estava né? trabalhando na Zuela e O Charamba já estava na influenciamos. Zuela e pronto, e eu mudo então para a Zuela. E na Zuela eu entro. Eu senti que entrei na Zuela numa desvantagem, porque eu nunca tinha tido experiência de agência. Pronto, eu tinha as minhas valências, eu conhecia tipo, aquilo que eu sabia fazer, mas não tinha nenhuma experiência a trabalhar em agência, né? Tinha aquele estágio na Executive, mas não conhecia de raiz aquilo que é trabalhar numa agência. Então, os meus primeiros meses na Zuela foram difíceis. Foram meses de muita adaptação para perceber como é que é e como é que não é uma agência. Mas depois disso correu super bem. Fui bem acolhido por uma equipa fantástica, a Manquá. O fator da Zuela ser uma Boa escola. escola e uma agência 360 graus Fantástico. Yeah. te tornou um profissional melhor, Sim. bebeste das várias áreas, Sim, sem tiveste a dúvidas. experiência dos outros departamentos, não propriamente só criativo. Eu digo que a equipa que me recebeu foi muito importante e vocês estarem lá, tu e o Mauro, também foi muito importante porque se não fosse isso eu se calhar não ia aguentar a pressão toda, né? Yeah. E eu consegui beber um pouquinho daquilo que eu queria, que era perceber mais de estratégia, perceber mais de outras coisas que não tinham só a ver com design, né? E pronto, e eu fiquei esse período lá, o Amanquá, Milton, Júlio Rasga, pá, todo esse pessoal foi fantástico para me acolher, o Oscar, pá, e eu consegui perceber, ok, quais eram as valências deles e o que é que eu podia fazer também para me diferenciar e para estar lá e ser um team player que agregasse alguma coisa. Na altura já dominavas quantas ferramentas do teu percurso desde o começo do quiosque, onde já estavas lá a trabalhar e a resolver problemas, Refriango, Sodiba, até chegar a Zuela. Já dominavas quais ferramentas? Passaste a aprender com uma nova? Conta lá a experiência disso. Em termos de ferramentas, eu comecei... O meu tio, né, que me meteu no mundo do trabalho, ele é engenheiro informático. Sim. E é engenheiro informático há muitos anos. E então eu tenho um histórico de abrir computadores com 12 anos. Então computadores nunca foi assim um problema para mim. E eu comecei num Photoshop, que provavelmente já nem existe, já nem funciona, que é o Photoshop 7. E também tínhamos, e ele instalou também no mesmo computador todas as apps da Micromedia. Então tinhas tipo Flash, tinhas Dreamweaver, então ele passava alguns livros e eu mexia naquilo. Não era profissional, não estava a estudar nada daquilo tipo, profundamente, mas eu sabia mexer naquelas plataformas, né? Então eu venho dessa primeira escola. E ele, por ser também um curioso, e acho que é uma coisa que eu também herdei, que infelizmente eu não sou especialista numa só coisa. Okay. Eu não sei porquê, mas eu consigo perceber de várias coisas e mexo em várias coisas. Então, ele também mexia no Photoshop. E há uma coisa que ele me disse na altura, quando estava a aprender, no início, que Photoshop era o melhor dos melhores, a melhor plataforma tipo, para coisa. E eu fixei isso. Naquela altura tentei aprender Corel Draw, não consegui. Fiquei simplesmente no Photoshop. Né? E fui evoluindo dentro disso. O Photoshop que eu disse que eu comecei mesmo a dominar bem foi o CS3. Esse é o Photoshop, é o pacote Adobe
que eu consegui dominar tipo, e perceber bem, tanto mais é que eu fiz uma formação de avaliação já cá, numa empresa que acho que já nem existe, que era... esqueci-me do nome da empresa, mas eu fiz um curso cá para testar o meu conhecimento, pá, e o curso foi super tranquilo para mim. Então, a partir dali eu percebi que, ok, Photoshop para mim é... O pacote Adobe para mim era o ideal. Então, eu domino muito bem Photoshop, Illustrator, InDesign, e só há 5 ou 6 anos é que eu comecei a mexer no After Effects. Mas isso porque o surgimento do Motion começou a ser... Já não era possível fugir o Motion. Ok. Porque, e é uma coisa que eu estou sempre a dizer, designer tem que se atualizar daquilo que são as tendências, né? Não precisas ser especialista naquilo, mas precisas perceber um pouquinho de Motion e tudo mais. Então, eu acho que em nível de ferramentas é o pacote Adobe. Entendo muito bem de linguagens de programação de front-end. Nesse caso, HTML, CSS, percebo muito bem. E também muito de algumas plataformas como o WordPress e o Shopify. Mas isso é por causa da minha necessidade de agregar aquilo que eu aprendi em informática com a minha profissão, né? Então, acho que a nível de ferramentas, no tempo que entrei na agência, a coisa que eu tive de aperfeiçoar mesmo foi Motion com After Effects. After Effects e Premiere foram as coisas que eu tive mesmo de aprender. Antes disso, estás a fazer uma arte final, não precisas abrir o After Effects nem o Premiere. Então, foi sempre isso. Sempre foi estático. E só nesses últimos anos é que houve essa necessidade de, ok, vamos fazer essa transição, começar a fazer algum motion e tudo mais. Antes de dar seguimento nessa cena do teu percurso, acho que podemos considerar isso. Há uns criativos mais nerds ao ponto de, ao usarem as ferramentas, decorarem as teclas. Tipo, a combinação, tipo, não são muito coisas. É do tipo, ok, Pen Tool tá logo aí no pé, tem tipo todos os controles na cabeça. Sim. Isso eu digo sempre uma coisa. Para seres rápido, tu tens de perceber a ferramenta que estás a trabalhar. Pronto. Então, mesmo isso eu tento passar sempre na equipa com quem trabalho, o pessoal lá da equipa, que é quanto melhor conheceres a equipa, ou quanto melhor conheceres a ferramenta e fizeres a personalização para ficar do jeito que tu gostas, mais rápido vais trabalhar. O meu Photoshop só pode estar em inglês, por exemplo. O meu Photoshop só pode estar, tipo, a cor da aplicação tem que estar preta mesmo. Por exemplo, porque são coisas que... É uns tiques mesmo, não é bem tiques. As pessoas adaptam mesmo a ferramenta. Exatamente. Tipo, ok, a minha praia vai ser assim, eu vou personalizar assim, assim. E isso é bem importante. Por exemplo, eu comecei a usar MacBooks em 2015. Então, todo o meu percurso antes disso sempre foi Windows. Okay. Então, eu tive que tirar partido daquilo que eu aprendi no Windows e transferir para o Mac. Por exemplo, quando a Adobe introduziu o Creative Cloud, houve uma coisa que eles fizeram, que é os libraries, as bibliotecas, que para mim eu fico estupefacto com criativos que não usam bibliotecas. Tipo, ok, tipo, se tu és um criativo que trabalha muito, uma marca, por exemplo, vou dar um exemplo, trabalhas muito a Tigra, o mínimo que você pode ter é uma biblioteca com todos os logos da Tigra, com todas as cores da Tigra, com as fontes da Tigra, com os fundos, padrões, porque isso vai te facilitar e vai te poupar tempo. Estou lá na nuvem. Vai poupar tempo. E a vantagem do pacote Adobe é, tipo, tá na nuvem, todos os programas você encontra. Se tá no Photoshop, vai na biblioteca, tens acesso. Exatamente. Estás no Illustrator, After. Outra cena que para mim no Photoshop eu tenho que estar desativado é a seleção. Muita gente gosta de usar a seleção automática. Eu não consigo.
para mim, selecionar é através da camada. Yeah. Isso para mim... Clica na imagem, foi É pegar uma old coisa que school, não tem nada a ver. Eu sei, é old school, tudo bem, mas para mim, selecionar é nas para mim, camadas. mas vamos aqui no canto, camada X, Agora, renomear. imaginem um ficheiro PSD com mais de 50 camadas. Como é que tu vais conseguir? Vai selecionar com automático. Não. Cara, E pronto, e isso são tweaks que a pessoa tem que fazer logo que recebe. Estás a configurar o teu computador, faz esses teus tweaks. No Illustrator, idem. O layout da plataforma tem que estar totalmente preto. O tipo de medição, milímetros ou centímetros, são coisas que vão te facilitar e vão te dar... não vais ter de pensar mais naquilo, percebes? Yeah. Na biblioteca, ter as cores em RGB, ter as cores em SMIC, porque isso são coisas que eu fui aprendendo. Porquê? Porque já houve um período em que eu mandava coisas para a gráfica, um PNG, whatever. Olha, está aqui um PNG que eu fiz, imprime isso no tamanho X. Yeah. Numa gráfica da esquina, tranquilo. Yeah. Vais para uma Edições de Angola, vais para uma Damer, vais para uma gráfica internacional, por exemplo, estás a validar, rótulos. Estás a mandar isso para uma outra gráfica que faz rótulos. Yeah. Todas essas experiências fazem com que aprendas, e nós em Angola temos muito disso, né? Nós aprendemos muito a fazer. Okay. E já tive experiência com algumas empresas internacionais. Estás a falar de pessoas que estão a sair da escola já com um conhecimento teórico da coisa. E nós aqui temos um conhecimento prático. Nós aqui fazemos muita coisa sem perceber as nuances ou os termos técnicos daquilo. Posso dar exemplos de criativos. O teu caso, ou o caso do outro criativo, às vezes faz uma manipulação, cria um conceito, ele não percebe que é um conceito, né? Mas aquilo está espetacular. E essa é a diferença entre nós e, por exemplo, alguém que vive num país onde design é uma coisa de respeito, é uma profissão valorizada. Nós aqui em Angola, e isso é uma coisa que esse vosso podcast pode combater e ajudar a combater, é esse estigma da profissão. As pessoas não sabem o que é realmente design. E dentro do design, além do design, falo também das outras áreas criativas. As pessoas não sabem o que é que um copywriter faz. As pessoas não sabem o que é que um editor realmente faz. As pessoas acham que o editor também é a pessoa que filma, também é a pessoa que... Tudo bem que em Angola nós fazemos quase tudo, né? Faz tudo. Mas é importante nós termos pessoas especializadas. Infelizmente eu não sou uma dessas pessoas. Infelizmente eu tento fazer um pouquinho de tudo ainda, mas é importante as pessoas estarem confortáveis naquilo que fazem e as pessoas que vão solicitar esses serviços perceberem essas coisas, né? Ok, eu vou precisar de um editor, porque o editor faz isso, ele corta o vídeo, monta aqui, monta ali, põe o som, vê aqui, blá blá blá. Vou precisar de um diretor de arte. O diretor de arte faz a arte. Vou precisar de um arte finalista. Arte finalista, estás a perceber? Certo. E é muito por aí. Ok. E ao passar na Zuela, entraste como o quê? Como um diretor de arte? Eu entrei na Zuela como diretor de arte e saí da Zuela como supervisor criativo. Okay. Eu não gosto do termo diretor criativo porque... eu costumo dizer... Você é diretor! Eu costumo dizer que, pelo menos na fase em que eu me encontrava, eu não me sentia diretor criativo. Tive uma experiência na Zuela, entre Angola e Portugal. Trabalhei em várias marcas, trabalhei em projetos muito interessantes. Ajudei muita coisa na empresa e a empresa também ajudou-me em vários aspectos. Tenho um grande respeito pelo dono da Zuela. E pronto, e era uma daquelas agências de sonho, né? Tipo, vais trabalhar na Zuela. Tipo, era uma agência de sonho.
E pronto, e depois da Azuela vou para a Executive, que também é a agência de sonho de muita gente, né? Yeah. E lá também tive uma experiência agradável, mas sentia que eu estava a me meter cada vez mais dentro de um quadrado. Estava cada vez mais a ser, ok, este camarada vai ser o diretor de arte, vai ser o supervisor criativo, vai fazer isso. E eu gosto de não me prender numa coisa, eu gosto de fazer muita coisa, né? E então, depois de algum tempo, eu saio da Executive e decido abrir uma agência. Não é bem uma agência, é um estúdio. Um espaço pequeno onde tem alguns criativos. Por quê? Primeiro porque não existem criativos angolanos com agência. Se perceberes, criativos, até não é bem criativos, é mais designers com sim, gráfica. Com agência ou com agência não, com agência, gráfica. ou com gráfica. Yeah. Os designers têm gráfica. Gráficas. E nenhum deles tem agência. Tipo, não conheço muitos designers angolanos, se existe, por favor, me digam, que abriram uma agência, essa agência tem sucesso e trabalha com marca Y, marca X, ou trabalha com fulano ou cicrano. E eu achei que podia tomar esse passo. Tomei esse passo juntamente com uma pessoa que eu confio muito, que é um dos meus melhores amigos. Pronto, e isso começou a tomar forma. Hoje em dia somos uma equipa de por aí 5 pessoas, ainda a trilhar um caminho, porque é difícil começar do zero. Nós não temos investidores, nós não temos... É tudo com base naquilo que está a acontecer a nível de negócio. Nós estamos a construir um negócio enquanto estamos a trabalhar. Okay. Pronto, e muito daquilo que era o investimento inicial saiu do meu bolso, saiu do bolso do meu sócio, saiu do bolso da minha esposa, que ela também teve lá no início do projeto. E pronto, e estamos aí a fazer algumas coisas interessantes para algumas marcas. E pronto, e aprender uma outra coisa que também não esperava aprender, que é ser empreendedor, ser contabilista, ser tudo. Agregar mais cenas na tua área. Ser porque tudo. Falaste, eu me lembro muito bem que a cena de seres criativo te levou a aprender e a perceber de tudo um pouco. Sim. Hoje, como criativo, né? Não dominas só a parte visual, vais percebendo de várias áreas e várias coisas. E queria que falasses um pouco disso. Achas que o criativo ou o design aqui em Angola, para ele é importante ter essa visão de querer perceber das coisas, criação, concepção, conceitos, aprender o copy, aprender coisas, o que é que tens e chega já a ser uma espécie de uma recomendação para os outros, pessoas que se inspiram em ti, vejam, acompanham o teu trabalho? Eu acho que em termos de designer gráfico, tu tens um teto. Vais atingir aquele teto e, perdão, como designer, não vais conseguir passar daquele teto. Porque... infelizmente, não é uma profissão que tenha uma perspectiva de carreira em Angola, percebes? Ok, és designer, ok, vais fazer muita coisa boa, mas depois vais atingir o teu teto e dali já não podes ir simplesmente como designer. Se quiseres sair ou crescer mais, vais ter de aprender uma coisa nova, vais ter de agregar mais valor. Por isso é que muitos designers nacionais são videomakers, são fotógrafos, trabalham no digital, são social media. Ou seja, tu tens de agregar mais alguma coisa, porque só design vais ter um limite que não vais conseguir ultrapassar. E esse limite é a nível de carreira, é a nível de salário, é a nível de exposição, é a nível de oportunidades. E infelizmente... as grandes agências em Angola ainda têm uma estrutura muito tradicional.
onde tu tens o gestor da conta depois passa para o diretor criativo passa para ti. Ou seja, habilidades que tu podias desenvolver, como vendas, como conseguir articular as tuas ideias e tudo mais, tu não consegues desenvolver essas habilidades porque tu és um técnico e muitas das vezes numa sala com outros técnicos à espera de receber trabalho. Ok. O account chega na sala ou às vezes nem chega ao account. O diretor criativo recebe o trabalho através do account e passa para as várias equipas, olha, faz isso, faz aquilo. Nem os diretores de arte em Angola têm autonomia, porque os diretores de arte em Angola também são os designers, também são os arte finalistas, dentro de uma agência. Não estou a falar tipo o part-time dele ou o freela dele, não. É dentro de uma agência, o diretor de arte é designer, é o arte finalista e em algumas situações também é o copy. Então, tu tens um limite muito que eu já atingi. Eu atingi esse limite. Eu não, como designer só, eu acho que eu não consigo ir mais além. Então, o meu objetivo é aprimorar outras áreas e ter mais ideias e liderar uma equipa, né? E pronto, é um pouco por aí. Ok. Antes de fechar, acho que se calhar podias falar mais um pouco da tua empresa. Falaste que agora não és só criativo, não és só designer, és empreendedor. De agora, como é que se chama? A empresa chama-se Biscoito. Ok. Não me pergunta porque é que se chama Biscoito, porque é uma longa As pessoas vão história. estar curiosas, vão querer saber biscoito. Por quê? Porque, pá, eu ainda tenho um problema e isso acontece bem, e acho que agora está a mudar, porque durante muito tempo foi uma cena muito normal. As pessoas, tipo, não sabiam dar nome às empresas, tipo... Podia ser Erickson e Filhos. Yeah, João e Filhos Associados e não sei o quê. Então, pá, um nome... Por que biscoito? Biscoito por quê? Fala mais um pouco sobre Este nome, como um bom criativo, não é uma ideia original do Eureka que surgiu, não, é uma referência. Podia ser um dos nomes de uma das empresas do meu tio, okay? E ele não usou esse nome. E eu mandei-lhe uma mensagem, disse, ok, eu gostei desse nome, tenho um conceito para este nome. Na altura, a Biscoito era suposto ser uma startup com 8 serviços muito específicos dentro do ramo da criatividade. E isso tudo ia estar automatizado, online, tudo muito bonito. Com aquelas ideias, não, vi isso lá na Europa funciona, não sei o quê. Pronto. E eu sugeri esse nome, o meu sócio aceitou e demos esse nome à empresa. Por que eu dei esse nome? Porque esse nome tem um significado para mim, porque eu vi o meu tio a montar uma empresa do zero. Ele também não teve funding, ele começou a empresa dele do zero até se tornar uma empresa de referência. Por exemplo, um dos projetos que nós fizemos na altura foi um dos últimos projetos que eu participei, que eu fiz, foi o logotipo, o website do Mundial do Hóquei em Patins. Okay. Esse website do Mundial de 2014 foi feito por uma equipa, éramos quantas pessoas na altura? Éramos 7 pessoas, mas era uma equipa muito forte e muito focada. Então eu vi isso acontecer e me senti inspirado, e é isso que eu quero fazer com a Biscoito. Eu acho que é um projeto que tem tudo para dar certo, e eu não estou simplesmente a fazer isso pelo dinheiro, estou a fazer isso porque eu acho que tem que se mudar o paradigma das agências em Angola. As agências grandes vão continuar a existir, sempre vão continuar a existir, mas é importante surgirem esses pequenos que fazem bem o que fazem para
para ocuparem o seu espaço também, né? E eu acho que há trabalho para todos, há oportunidade para todos, então quanto mais bons players, boas referências vão surgindo no mercado, melhor para todos nós. Então a empresa apoia jovens. Ok, era sobre isso que eu Estamos queria a saber. falar de pessoas que provavelmente não teriam uma oportunidade no Mazuela, mas podem ter uma oportunidade da Biscoito. Ok. Estamos a falar de jovens com muito para entregar, mas que precisavam dessa oportunidade, né? E é esse tipo de pessoa que nós estamos a trazer para casa. E pronto, eu gosto deles, gosto muito de trabalhar com eles. Eles sentem-se à vontade para exprimir as suas ideias, têm autonomia, que é uma coisa que eu acredito que faz com que o profissional cresça. Ter autonomia para fazer as coisas dentro daquilo que são as suas responsabilidades. Já tem surgido várias oportunidades para algumas marcas interessantes. Já conseguimos trabalhar, por exemplo, para uma Refriango, já conseguimos trabalhar para um Kinda Home. Temos parcerias com algumas agências, temos parcerias com algumas empresas. E pronto, e é por aí que as coisas seguem. Nós vamos trilhando o nosso caminho para ver se ocupamos o nosso espaço. Ok. Yeah. Podias aproveitar, tipo, vender o peixe, né? Deixar contactos, como fazer, tipo, estão nas redes sociais, Estamos né? nas redes sociais. Biscoito escreve-se BISC8.AO. Em todas as plataformas é este o nome. É Biscoito, BISC, número 8.AO. Bastante criativo. Gostei. Olha, isso é mesmo para o pessoal. Não sou criativo. É um nome diferente, eu gostei. Queres passar aqui algumas recomendações para as pessoas criativos nacionais que estão, se calhar, aí à deriva? Porque eu vejo muitos talentos nacionais que, se calhar, precisam de passar por alguém para ser lapidados, precisam de indicações, recomendações, ser bem instruídas para, por acaso, se calhar, terem o percurso que tiveste. Eu acho que sim. Eu acho que a primeira coisa que eu digo aos criativos é não foquem apenas na área, no aspecto técnico e no vosso lado profissional, porque é importante vocês encontrarem um equilíbrio entre a vossa vida pessoal e aquilo que vocês fazem. Eu comecei a pensar muito nisso depois de ter o meu primeiro filho, que é a questão do teu estado de espírito. Okay? Para ser criativo, tu tens de estar bem. E tens de estar bem a vários níveis. Saúde, alimentação, tens de dormir bem, tens de ter boas referências. Dormir bem já coisa. É uma coisa. Dormir Tens bem. Mas é verdade. Tens que descansar. Tens Eu de não dormir. sei. É uma profissão que, pá, eu falo que criativo não se aposenta, só morre. Não, mas tens de dormir. Por exemplo, eu não sou o tipo de criativo que funciona muito bem de noite. O meu horário é o horário normal de trabalho. Certo. Mas isso é uma coisa que eu tive de perceber. E eu acho que como criativo todo mundo tem que perceber qual é o seu horário de pico e qual é o seu horário tipo está mais em baixo. Mas é isso, é a tua vida pessoal tem que estar alinhada para tu seres um bom criativo. Eu conheço muitos criativos que passam por muitas dificuldades e agora como empreendedor vou conversando com muitas pessoas e vou conhecendo mais criativos e muitos deles têm histórias muito tristes, só que o que eles vivem na vida deles pessoais, na vida pessoal deles afeta muito o resultado daquilo que eles tiram para fora. Então eu dou sempre essas dicas. Dormir bem, comer bem, fazer exercício. Não pensa que o teu cérebro vai se lembrar de tudo. O teu cérebro não se lembra de tudo. Guardem referências, apontem, tenham uma agenda.
tenham um calendário, apontem no vosso calendário do telemóvel. O telefone não é só para tirar fotografia. O telefone não é só para entrar alô. no TikTok, entrar no Instagram. Usem as ferramentas que vocês têm para captar ideias. E isso vai vos tornar um bom criativo. Nem todas as ideias que eu tiro para fora são... É mentira. Nenhuma das ideias que eu tiro para fora é original. É tudo uma combinação de referências. Ok, li aquele livro. Ok, vi aquele filme. Ok, vi aquela referência. Ok, alguém já fez. Pesquisei, encontrei alguém que já fez algo que eu estou a pensar em fazer e eu só preciso adaptar isso à realidade de Angola. É simples. Às vezes, nós, como criativos, achamos que a ideia vem do nada e que vamos... Tenho que martelar a cabeça, passar o... Não. E depois tem um outro tema. Este ramo é um ramo de rapidez. Se tu não fores rápido naquilo que fazes, muitos dos clientes vão olhar para outras opções. Certo. O que é que o cliente quer? Rapidez e qualidade. Se ele está a contratar um júnior e quer rapidez e qualidade, ele é maluco. Agora, se ele está a contratar um sênior e quer rapidez e qualidade, ele vai conseguir isso, porque os criativos sênior, eles não fazem magia. Eles entram no Behance, pegam referências, sabem fazer um briefing, sabem interpretar um briefing. É só isso. Às vezes eles nem sabem fazer o que querem fazer, vão no YouTube, quero fazer um efeito X. Encontra o efeito que ele quer fazer, implementa, entrega no cliente. O cliente diz, é mesmo isso, uau, não sei o quê, fizeste isso como? No cérebro dele ele está tipo, fogo, só fiz isso em 2 minutos. Mas ele não vai dizer isso ao cliente. E a experiência que ele traz é que lhe permite fazer isso. Um júnior não consegue fazer isso. Não tem estrada, não tem bagagem. Então, isso parte muito da cena de tipo, durante o teu percurso, você tem que tipo, ir se moldando e criando processos de trabalho para tipo, depois começares a fazer a cena assim. E sejam humildes. Humildade é muito importante porque o processo criativo hoje em dia, e um exemplo é este vosso podcast. Vocês são 2 criativos que uniram-se para fazer isso. Colaboração é um tema que aqui os angolanos... Colaboração é o futuro da criatividade. Se vocês não acreditam nisso, vocês vão ficar para trás. Porque se vocês acharem que vocês são especiais por fazerem um post do Facebook, né? Tipo, ok, não desprezo aquilo que vocês fazem, aquilo que eu faço, às vezes também faço posts, faço cartaz, faço isso tudo, mas se vocês acharem que vocês são os especiais porque sabem uma técnica do Photoshop para fazer um cartaz espetacular, vou-vos dizer a verdade, existem hoje plataformas online totalmente automáticas que a pessoa só chega, arrasta 2 coisinhas e vai fazer o que vocês fazem, ok? Em alguns segundos. Okay? Então, colaboração. Para vocês criarem coisas realmente que mudam realmente as pessoas, que impactam a vida das pessoas, para vocês fazerem um bom filme, para vocês fazerem um bom logo, para vocês fazerem uma coisa que impacta a vida das pessoas, tem que haver esse processo de colaboração. Eu peço referências, eu peço ajuda, eu peço ideias. Olha, tenho essa ideia, dá ainda uma olhada aqui. Eu também faço isso. Por quê? Porque eu sei que pode estar a me faltar uma coisa que eu não sei e há alguém dentro. Nem precisa ser um círculo muito aberto. Podem fazer isso dentro de um nicho muito fechado de pessoas. Tenho os meus 10 amigos que são a minha última barreira. Vou mandar algo para a rua, chamo os meus... Aquelas pessoas que são da minha confiança. Olha, vejam lá isso. O que é que vocês acham disso? E é por aí. Ok. Tenho mais aqui uma questão. És criativo já há um bom tempo. Eu queria como citasses aqui grandes referências nacionais e internacionais de criativo, não propriamente só de design. Tipo, para uma agência de publicidade tem vários criativos, desde
o redator, o copywriter, o videomaker e tal. Então, Ok. não vou tipo aqui falar 5 para parecer que estás a fazer o teu. Ok, e aqui tem boa essa cena de Richard. Pá, ele falou os 5, então quer dizer que o resto não são. Fala só as tuas Eu vou tentar referências. dividir por categorias. Ok. Ok. Meus diretores criativos de referência nacional. Primeiro, Cláudio Rafael, das pessoas mais. Vou falar de Samurai, porque também é uma das pessoas, e não falo só dele por causa do design, mas a nível de várias coisas. Vou falar de diretores criativos. Vou falar de Hamilton Makosso. Vou falar de Lito Ngunza. E vou falar também de uma pessoa que foi muito importante para mim, já não está em Angola, voltou para o seu país, que é o João Giada. Também foi muito importante para mim. E acho que a nível de diretores criativos, esse é o meu set. Depois vou falar de designers, tipo manipuladores, whatever. Alberto Charamba, Alívio. Vou falar de Júlio Rasga. Vou falar de Wilson, fotógrafo. Vou falar de Jami, Hamilton. Conheço. Vou falar de Oscar Ituricano. Vou falar de... Vai faltar alguém? Acho que é isso. Fotógrafos. Cátia Oliveira, Rodrigo Silvano, José Manuel, Kim Praise, Cota Silva Pinto, pode esquecer isso. Acho que está aí, fotógrafos. Videomakers. Gil de Mariano, se bem que não sei se conta, mas conta. Pronto, Lobato, porque é uma pessoa que ele pode não achar ele pode achar que as pessoas não veem o trabalho, mas as pessoas acompanham. Vou falar do Filó, Querubim, e o Capone, o Miguel. Ok. Acho que é copywriters. Pá, Amanquá, que a sua alma descansa em paz. Vou falar da minha esposa. Pá, ela é mesmo uma boa copywriter. É a copywriter que eu mais confio. Ok. Desculpem, mas eu gosto bué. Temos uma cena, pá, não sei, pá, é de casal. Vou falar do Sandro. A nível de copywriter, que isso é uma outra coisa. A Angola tem poucos copywriters. Pessoal, apostem em copywriting. É um futuro. Não pensem só em fazer coisas bonitas, visuais. Isso é um outro problema, porque eu sou aluno da ciência da comunicação e acho que é uma dos cursos superiores que dá abertura para isso, tipo, para ser redator. Mas eu me deparei com uma situação que me deixou triste e acho que partilha, somos colegas. A turma toda, 90, vou falar 97%, não, 98%, porque as duas outras pessoas eram eu e você. Tipo, estão a fazer a formação e acham que tipo, a única abertura, o único mercado de trabalho que vai estar disponível para elas é ser jornalista, jornalismo escrito, jornalismo... repórter, rádio, TV, mas isso tipo também em partes é o próprio país em si que nós infelizmente não temos universidades. Estou a ouvir agora uns que há universidades
tem uma na província, só não lembro Sim. qual, que já tem esse curso superior de design. Para a área da publicidade em si, nós não temos muito, não falam muito sobre isso. Então, as pessoas, se calhar, não chega essa informação de que ó, fazendo o curso de ciência da comunicação, consigo entrar para uma agência de publicidade, trabalhar como redatora, o escritor, e essa coisa toda. Então, Nós somos um povo que a maioria escreve mal. Eu, particularmente, também, às vezes, lanço as minhas gralhas. Só que nós precisamos construir um futuro onde a criatividade não está só assente em designers e videomakers. Nós precisamos de pessoas que escrevem bem, que escrevem com alguma criatividade, que não são apenas escritores que escrevem livros, mas que aplicam isso em técnicas de publicidade, porque as pessoas nos últimos anos são bombardeadas de criatividade diariamente. Outdoors, anúncios, spots de rádio, tudo mais, e tudo isso precisa ser escrito. Escrever guiões, tudo isso precisa de pessoas que escrevem. Então, pessoal, apostem em escrita. Yeah. Vai ser fixe. E hoje em dia, os quadros aqui nacionais, profissionais nacionais, estão a ser mais valorizados. Eu acho que partilhas da mesma ideia para as agências de publicidade. Com a cena da crise, desvalorização do Kwanza, eu, quando comecei a trabalhar, antes de entrar para o mercado de trabalho para a área de publicidade, eu não tinha noção que grandes campanhas publicitárias eram feitas aqui por equipas que tinham desde nacionais e internacionais. E precisei, formatar meu ciclo de amizade e passar a conhecer pessoas da área para perceber e saber que realmente uma campanha da Cuca foi feita de raiz aqui, bem feita, por copos nacionais, que a Manquá foi um dos que trabalhou muito isso durante muito tempo e fez grandes campanhas, duplas com Lito, Ngunza não sei o quê. E sinto que o pessoal aqui devia mesmo apostar e não pensar só que da área da comunicação. Eu sou criativo, né? Mas estou a fazer isso porque eu não consigo ver aqui uma faculdade de design para eu fazer a formação, infelizmente. Mas estou feliz porque agora os criativos estão a ser mais valorizados a nível nacional. Noutra não víamos supervisores criativos nacionais, grandes designers assinarem grandes campanhas publicitárias aqui a nível nacional, mas cada ano que passa sinto que temos sido mais valorizados e ganhando mais espaço. Então esse podcast vai passar a levar informações e mensagem para as pessoas que nos acompanham, os subscritores. Vão saber, vamos ter aqui convidados que vão falar das suas experiências, o seu processo de trabalho, a implementação, sua rotina, como é que as coisas funcionam, contarem os seus trajetos, como é que entraram para esse mundo. E não vão ser só criativos da área da publicidade, são pessoas que criam coisas. Hoje em dia tem pessoas com um pensamento muito criativo, pessoas que lançam marcas e não só. Só para acrescentar uma coisa que falaste da indústria que está a mudar, a indústria realmente está a mudar, mas tem a possibilidade de voltar a ser o que era, ok? Então, os criativos nacionais devem se preparar para que as coisas voltem ao que era. E, infelizmente, eu tenho sentido que as coisas estão a melhorar para os criativos nacionais, só que não estão a surgir criativos novos que se interessam pela coisa do mesmo jeito, né? E muita gente entra, às vezes, para o ramo do design, da criatividade, com a intenção de fazer dinheiro rapidamente, né? Com a intenção de ter o sucesso de uma vez, né? E eu não conheço ninguém, né, que consegue fazer isso em tão pouco tempo. É preciso haver essa aposta na qualidade, é preciso haver essa aposta no estudo. E depois tem uma outra coisa, que é criatividade em si não é uma skill, uma habilidade só de pessoas que trabalham na área. É uma habilidade que é importante para todo mundo. Todo mundo precisa escrever bem. Todo mundo precisa
ter ideias inovadoras. Todo mundo precisa agregar valor a outras coisas. Então, isso não é só uma dica para pessoas da área, é uma dica para todos nós. Desenvolvam a vossa criatividade, tenham referências. O vosso telemóvel pode ser a vossa maior referência, a vossa maior ferramenta para conseguirem agregar criatividade. Eu, quando estou a ouvir um podcast, tu tens ferramentas até hoje em dia que cortam partes do podcast para tu guardares como referência ou traduzem aquilo em texto. Tu tens programas como o Notion, onde tu podes criar uma espécie de planilha de captura de ideias. Tu tens aplicações como o Pocket, onde estás a navegar na internet, viste um artigo que interessa, guardas e fica ali. Ou seja, usem as ferramentas que existem para melhorar o vosso repertório, para vocês crescerem como pessoas criativas e para vocês conseguirem ir buscar nesses bancos que não é o vosso cérebro, porque o vosso cérebro não consegue se lembrar de tudo. Irem nesses bancos e pegar as ideias que vocês... O Pinterest, por exemplo, pegar essas ideias que vocês guardaram. Dá. O que eu tenho passado agora para a minha equipa tem sido isso. Olha, criem pastas, vão salvando as coisas. Ok, visto uma coisa boa criativa, bonita, não vais usar agora, não vais implementar agora, mas tens aí a possibilidade de salvar. E volta e meia te deparas com um desafio que já tens uma referência lá na tua pasta e vais usar. E é bem importante. Então, sigam os conselhos do Erickson. Deixou aqui boas dicas, estás a ver? Para se tornarem um profissional melhor, alguém mais criativo. Procurem o Erickson no Insta, né? Teu arroba é Erickson... Erickson F. Erickson F. F de que? De Fonseca. Sim, F de Fonseca. Erickson está aberto, é um jovem empreendedor que está aqui aberto para dar o seu contributo, ensinar, partilhar. Não hesitem, podem contactar, ele aqui deixou aberto, né? Só não vai dispensar aqui o contacto, esquecem isso. Então, vão no Insta, na DM, deixem uma mensagem. Contactos para show, não é para deixar? Não. Capa 2, fica calmo. E aí tal, essa foi mais um dos episódios daqui do nosso podcast mais criativo do mundo. Tem que ficar bem patente. Do mundo. Queremos atingir o maior número de subscritores, não só nacionais, porque acreditem, o YouTube, onde vamos disponibilizar o conteúdo e não só, vamos disponibilizar também um formato áudio para podcast, para a pessoa poder ouvir durante o caminho. Para casa, estamos aqui a criar condições de fazer você ter acesso ao conteúdo de várias maneiras. Então, subscreva no canal, ativa o sino das notificações. Grande cena. Mas foi um prazer ter-te aqui, Erickson. Obrigado por aceitares o convite. Fiquem atentos, vamos vir mais criativos, vamos convidar várias pessoas das várias áreas. E, pessoal, vocês vão ter isso para consumir pro resto da vida, vai estar lá e não vai sair. Obrigado, até já, Erickson. Toca aqui, estamos juntos. Angola 4. Angola 4. Foi.